Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Adriana. Nossa aula é em Geografia. Vamos dar continuidade à nossa aula. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre paisagens? Paisagem natural e paisagem modificada. Você ainda lembra o que é uma paisagem natural? Paisagem natural são aquelas paisagens que têm elementos da natureza. Lembram que eu até mostrei para vocês uma maquete? Essa aqui, a representação de uma paisagem natural. Muito bem. Eu trouxe uma outra maquete também, que está bem aqui do lado desta. É um pouquinho maior e tem vários elementos. Já já nós vamos descobrir quais são os elementos presentes nesta maquete. Mas agora nós vamos continuar nossa aula usando essa maquete aqui. Quero que você observe todos os elementos. Vamos descobrir, vamos falar qual é o nome desses elementos presentes nessa paisagem natural? Então, nós temos na paisagem natural o solo. Solo, né? Solo é o chão da paisagem. O que mais que nós temos? Outro elemento nesta paisagem? Ah, nós temos as pedras. As pedras da cachoeira. Muito bem. Vou colocar bem aqui. Pedras. Essa cachoeira tem pedras. As pedras são elementos naturais. Vou colocar ele bem aqui para você visualizar bem. Outro elemento que nós temos nessa paisagem é a cachoeira. Muito bem. A cachoeira é um elemento natural. Ela não foi construída pelo homem, certo? Outro elemento que nós temos são as árvores. Tem várias árvores de vários tamanhos, certo? Outro elemento que tem nessa paisagem, você aí já conseguiu descobrir? Conseguiu visualizar? Nós temos as flores. Muito bem. Então, aqui tem apenas alguns, desses elementos. E tem os animais. Os animais, eles estão aqui compondo esta paisagem, certo? Então, eu vou colocar aqui também o nome dos animais, tá? Eles estão aqui compondo a nossa paisagem. Então, temos aqui os elementos da paisagem natural, certo? Agora, eu quero que vocês observem esta outra maquete aqui. Vamos observar? Esses elementos são elementos naturais ou são elementos construídos pelo homem? Vamos observar o que temos nessa maquete? Tem várias árvores, pedras. Olha, vocês observaram que tem um rio? Tem a representação de um rio. Essa maquete aqui do lado tem a cachoeira. E essa aqui tem um rio. E o rio é elemento da natureza ou é um elemento construído pelo homem? Se você disse que é da natureza, parabéns! O homem não construiu o rio, certo? Então, aqui nós temos todos os elementos dessa paisagem também natural. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como acontece a modificação do ambiente. Você já se perguntou? De que forma o homem modifica o ambiente? O homem modifica o ambiente natural retirando as árvores. Automaticamente, quando ele retira as árvores, ele também retira os animais. Os animais saem da região onde eles estão, onde está sendo retiradas as árvores, e vão procurar outro lugar para morar. Procurar outro habitat, Outro lugar que eles se sintam bem e possam morar tranquilamente, tá? Então, assim acontece a modificação. À medida que o homem vai retirando os elementos naturais, retirando as árvores, ou retirando pedras, retira mais árvores, o que ele vai colocando no lugar? Ele vai colocando moradias. Ele constrói casas. Ele constrói prédios, constrói mais moradias. À medida que a população vai aumentando, o homem vai retirando as árvores, vai cortando. E no lugar vai fazendo o quê? Fazendo hospitais,
fazendo pontes, ter um acesso com mais facilidade para o outro lado do rio. O homem constrói ruas, certo? Vou deixar o prédio aqui. O que mais que o homem constrói? O homem constrói escolas, mais prédios. Por que ele faz tantas construções? Porque há necessidade de construir uma cidade, de construir escolas, e para isso acontecer é necessário fazer a modificação da paisagem. Então, agora nós temos que tipo de paisagem? Nós temos uma paisagem modificada, isso mesmo. Vamos escrever aqui, vamos colocar os nomes desses elementos, os elementos construídos pelo homem, que nós também podemos dizer que são elementos culturais, que fazem parte de uma cultura, certo? Então, nós temos aqui a rua, que foi construída pelo homem. Nós temos o hospital, que também foi construído pelo homem. Nós temos a ponte, que também foi construída pelo homem. Nós temos os prédios, que o homem sentiu necessidade de construir. Temos a escola. E também temos as casas, que são as moradias, um tipo de moradias. E aqui, será que sobrou algum elemento da natureza? Algum elemento da paisagem natural? Sobrou! Qual o elemento que sobrou aqui, que tem ainda presente nessa paisagem? Tem o rio. O rio, ele faz parte, ele é um elemento da natureza. Tá? Então, vou colocar essa palavrinha do rio bem aqui. Tem o solo, que permaneceu, o homem construiu a rua, construiu as ruas, né? Construiu a rua, mas ainda sobrou o solo. Então, o solo também é da natureza. Tem as pedras e as árvores. Então, aqui nós temos elementos naturais e elementos culturais. Os elementos culturais são esses que são construídos pelo homem, certo? Gostaram da nossa aula? Agora eu quero que você acompanhe aí na sua telinha. Vamos acompanhar. Observe as paisagens. Que tipo de paisagens são essas aí na sua telinha? Você já conseguiu descobrir? É uma paisagem natural ou é uma paisagem modificada? É uma paisagem natural. E quais são os elementos dessa paisagem? Os elementos da paisagem são as árvores, o lago, as pedras. Tudo isso faz parte dos elementos da natureza. Então, essa paisagem é uma paisagem natural. Observe essa paisagem. Essa paisagem, ela é uma paisagem natural ou ela é uma paisagem modificada? Muito bem, se você respondeu que é uma paisagem modificada, você acertou. Tem elementos aí que foram construídos pelo homem. Você sabia que essa imagem é a imagem da nossa cidade? A imagem da cidade de Rio Branco? Um pedacinho da imagem, né? Onde tem o palácio e tem outras construções aí. Então, esses elementos da paisagem são o quê? As construções. Muito bem. Tem elemento também natural. Quais são os elementos naturais? São as árvores, essa vegetação que a gente consegue avistar bem verdinha. Vamos continuar. Vamos escrever os nomes dos elementos que foram criados pelo homem. Nessa paisagem, tem elementos que foram criados pelo homem? Tem sim. Quais são eles? Tem a estrada, a ponte, as casas, mais casas e tem o pasto. Você sabia que para fazer esse campo, para colocar os animais, o homem teve que retirar algumas árvores? Teve que tirar muitas árvores. Então, tem aí as casas, estrada, a ponte, os pastos que foram criados pelo homem.
Observem nas imagens a sequência de alterações que a paisagem sofreu. Vamos observar? Tem duas imagens aí. Na primeira imagem, a gente consegue visualizar que tem muitos elementos naturais. Todos os elementos, né, da natureza. Não tem construções ali de moradias nem de nada. Na segunda imagem, já é possível observar as construções. Então, já tem a moradia, tem as casas, tem o pasto, uma cerquinha, tem alguns animais. Para esta construção, o homem teve que tirar bastante árvores. Tem a ponte e do outro lado mais construções, plantações. Você acha que essa paisagem ainda pode ser modificada? Sim, essa paisagem ainda pode ser modificada. De que forma essa paisagem pode ser modificada? Essa paisagem pode se transformar em uma cidade. Veja que está bem parecida com a segunda imagem, mas aí nós já temos mais ruas asfaltadas, né? Na segunda imagem não tem ruas, certo? Tem a imagem de um campo, né, da zona rural, bem afastado da cidade. Essa última imagem já é a imagem da cidade. Então veja que tudo mudou. A ponte já é de concreto, ruas asfaltadas, muitos carros, muitos prédios. E tudo isso foi modificado pela ação do homem. Muito bem. Observe nas imagens a sequência de alterações que a paisagem sofreu. Vamos observar? Você acha que essa paisagem, ela foi modificada? Ou você acha que ela está toda natural? Ela foi modificada. E o que foi modificado nessa paisagem? A estrada, veja que é uma estradinha de terra. Então, o homem construiu essa estrada. E agora? É a mesma paisagem, porém ela continua se modificando. O que tem de diferente nessa paisagem? Tem a construção ali de uma casa, tem o cercado, mais estradas, mais casas. Então, muitas alterações ocorreram. E agora? Mais alterações. Veja que deixou de ser uma propriedade do campo e agora é uma propriedade urbana, urbanizada, com bastante prédios, várias moradias, ruas, né, todas pavimentadas. Então, houve muitas modificações na paisagem. As construções. Observe as imagens e verifique na sequência por quantas transformações a paisagem passou. Observando essa paisagem, ela está totalmente intacta, natural. E agora? Agora já tem ali a construção de uma casa, a estrada, a rede de energia elétrica. Olha a próxima imagem. A casa já se modificou, aumentou mais estradas. Outra casa lá atrás. A estrada, mais estradas, redes de energia elétrica e mais ruas. Então, já houve aí muitas transformações. E agora, continuando observando essa sequência, a paisagem continua se modificando. Veja quantas transformações ocorreram. Você acha que essa paisagem ainda pode se modificar? Sim, a paisagem pode se modificar. De acordo com o passar do tempo, há necessidade de mudar ainda essa paisagem. Veja que agora tem bastante fluxo de carros, muitas redes elétricas, muitas habitações. Observe atentamente as imagens e alterações que a paisagem inicial sofreu. Então, nós temos aí a paisagem inicial, ela já está transformada. Já tem bastante moradias, a estrada aí é de terra, tem o rio, as árvores. Mas ela se modificou, veja como ficou. A estrada passou agora a ser ruas asfaltadas, tem uma ponte de concreto, várias moradias e ela continuou modificando.
Olha como está agora, diferente da segunda imagem. Mais modificações ocorreram. Veja que a casa também se modificou. O homem modificou a casa. Crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.